e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto. Teu nome é o maior. Teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Sobre todo nome, sobre todo nome. Obrigado, sobre todo os tronos e domínios, governos. Obrigado, Senhor. Rendemos graças. Você pode levantar suas mãos e dar graças a Ele. Ele é digno de toda a nossa adoração. Ele é teu Senhor, é o meu Senhor. Vimos a esse lugar para cultuá-lo. Aleluia, cultuando ao Senhor. É Ele que deve ser cultuado. Aleluia. Esse culto é para Ele. É seu culto, é o meu culto para Ele. É o culto do corpo de Cristo. Aleluia. Pai, te damos graças nessa noite. Obrigado. Obrigado pelo resultado dessa noite, desse lugar. Obrigado porque você não desperdiça uma oportunidade como essa de nos acrescentar, de alcançar a nossa vida, de alcançar cada necessidade nesse lugar. Obrigado por teu amor manifesto. Obrigado pela operação do teu Espírito nessa noite. Damos graças pela unção do teu Espírito nessa noite. Nós desejamos a unção do teu Espírito em movimento, em manifestação no nosso meio. A tua presença em manifestação. Nós desejamos a tua presença em manifestação. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está aqui, os que estão em casa. São teus filhos amados, Senhor. Oh, nós somos os teus filhos amados. Obrigado. Obrigado por tão grande salvação. Seja Jesus exaltado nessa noite, seja Jesus engrandecido nessa noite. Aleluia. Eu queria fazer um movimento antes da palavra, antes da ceia. Nós estamos como corpo de Cristo. Aleluia. E eu sei, porque sei que sair do lugar às vezes incomoda a gente. Mudança incomoda. Sair de um lugar para outro incomoda, né? Sair daquilo que é cômodo, sair daquilo que é conforto para nós incomoda, mas às vezes é necessário. Amém? E nós precisamos estar na disposição de sair do conforto, quando necessário for. E eu vou te dizer, para viver a vida de Deus, a gente vai ter que estar com essa disposição. De sair do que é cômodo, de sair do que é confortável para a gente. Se não estivermos com essa disposição, não vamos segui-lo. Sinto muito lhe dizer, e dizer a mim mesmo, se estamos sempre colocando em primeiro lugar a nossa comodidade, o nosso conforto, nós não vamos segui-lo. Aleluia. E nós estamos aqui para segui-lo. Aleluia. Então eles vão cantar e a gente vai sair do lugar. Vamos misturar. Aleluia, você vai sair dando abraço aí em todo mundo. Amém? Aleluia. Se tua alma ficou indisposta, então você vai tratar sua alma. Já começou o culto, porque você vai tratar sua alma saindo do lugar. Amém? Se ela disse assim, não sei para que isso, mesmo não sabendo, faz. Aleluia, então saia do seu lugar, se misture aí, não espere uma pessoa chegar até você não. E não vai só até uma pessoa, não só vai aquela pessoa que você tem intimidade. Se mistura, tem algo aqui nessa mistura. Se misture mesmo, saia do lugar, vá na outra ponta, vá no outro lugar, tem muita coisa acontecendo assim. Por isso, aleluia, procura uma pessoa que você não conhece. Aleluia, tirando da zona de conforto mesmo. Aleluia. Tem cura num movimento como esse.
Declara uma palavra. Dá um abraço, um aperto de mão. Aleluia. Há santidade nesse lugar. Há boas intenções nesse lugar. Aleluia. Os tronos e domínios, Senhor. Obrigado pelo corpo de Cristo em movimento, em amor. Amor fraternal, amor de irmãos, de uma família da fé. É o mais alto, Somos da família da fé. é o maior, Somos da família da fé. é sobre Tem todos necessidades serem supridas agora. Seja usado no Espírito e Santo. domínios, poder, Seja usado no Espírito Santo. é sobre todos. Teu nome, teu nome, Há poder na comunhão. teu Cura na nome, comunhão. A força compartilhada na comunhão. Aleluia. Na comunhão dos irmãos. A força. A poder compartilhado. A compaixão manifesta. É sobre todos. Teu nome, Diz o eu te amo aí, pessoa. teu nome, Eu te amo em Cristo Jesus. teu nome, Distribui amor. teu É hora de distribuir amor. sobre É todos. hora de dar amor. É um exercício. Os tronos e domínios, É um exercício de amor que nós estamos e fazendo agora. poderes, Vamos teu amadurecer no amor juntos. sobre todos. Seu nome, teu nome, teu nome é o mais alto. Honre ao nome do Senhor. Amando o seu irmão. Aleluia. Em atitudes. É Não apenas em sobre palavras. todos. Aleluia. Mas de fato e de verdade. Os tronos De fato e de verdade. os governos Sim. e poderes, De fato e de verdade. é sobre todos. Teu nome, teu nome é o mais alto. Teu nome é o maior. Teu nome Se você ainda não recebeu um abraço, saia para dar um abraço e você recebe. É simples. A vida é simples. Se você ainda não recebeu um abraço, é simples. Sai do teu lugar, dá um abraço em alguém e você recebe um abraço. Porque no reino é dar e receber. Essa é a ótica, a mentalidade do reino. Dar e receber. E melhor coisa é dar. 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 Os tronos e domínios, Tem cadeias sendo quebradas aqui. Tem refrigério chegando para algumas pessoas. E teu abraço levando refrigério. A tua palavra inspirada. É o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. É o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos.
tu sempre serás santo pra sempre. Ele Te damos sempre graças, será. obrigado. Tu sempre serás. Obrigado. Você pode declarar que Ele é santo. Nós estamos declarando a verdade. Só a igreja agora. Santo pra sempre. Sempre serás santo pra sempre. Tu és santo, te damos graças, Senhor. Seja exaltado o teu nome, engrandecido o teu nome. Obrigado por tudo aquilo que aconteceu nessa hora e nesse instante. No corpo de Cristo, Senhor. Obrigado que está aqui. Nessa porção preciosa do corpo de Cristo que congrega nesse lugar. E rendemos graças em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dê aquele aleluia aí para estremecer o inferno. Pode sentar. Obrigado, grupo louvor. Amém? Nós estamos na nossa ceia, a ceia do Senhor. Não é algo opcional, amém? Não tem a ceia do Senhor como opcional. Não é uma opção, amém? É uma ordenança. Eu queria que você abrisse em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 35, tem algo importante, maravilhoso, que precisamos saber, estudar. Se você já sabe, escuta mais uma vez, amém? Versículo 16 de 1 Coríntios capítulo 10. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Amém? Que resposta nós damos a essas perguntas? Sim. Amém. Vou repetir, são duas perguntas. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Amém? Então, fala de comunhão, não é? Que nós fazemos aqui uma vez por mês. Amém? O pão e o vinho é comunhão. Amém? Aleluia. Comunhão com Cristo. Aleluia, amém. Comunhão com Ele. Então não devemos ficar apenas como espectador aqui. Nós devemos ser participantes. Ele está falando de comunhão, amém. Comunhão com Cristo. Quando nós participamos da mesa, quando comemos e bebemos, estamos participando da nossa adoração a Ele e da nossa comunhão com Ele. Isso não é importante, gente? Amém. Então não é um ritual todo mês. Amém. É algo divino, é algo sagrado. O que é oferecido aqui na nossa igreja todo mês, no que diz respeito a essa mesa, a mesa do Senhor, ou quando nós falamos a ceia do Senhor. E eu não sei você, mas eu alcancei a ceia do Senhor nas igrejas, e na ceia do Senhor era o dia que tinha mais gente na igreja. Eu sou dessa época. Por quê? As pessoas consideravam a ceia do Senhor como importante. Elas não viam os outros domingos, mas elas viam na ceia. Dada a importância que elas davam. Amém? Eu não estou dizendo que estavam certas apenas vir na ceia. Eu não estou dizendo isso. Eu estou apenas levantando algo aqui que acontecia. Dada a importância que se dava à ceia do Senhor, a um dia como esse, quando a mesa era oferecida.
As pessoas se organizavam, gerenciavam o próprio tempo, a própria vida, porque afinal, domingo é a ceia do Senhor. Isso era tão importante que as pessoas gerenciavam o tempo. Sabe, que os crentes gerenciavam de uma forma que naquele horário nada impedisse que eles estivessem na igreja participando. Eu não sei como está agora. Eu estou apenas levantando um ponto vivido. Mas o quanto a ceia do Senhor, amém, encontra valor na nossa vida cristã. Qual o valor que damos à ceia do Senhor? Não é para ser um desencargo de consciência. Eu fui para a ceia, participei da ceia esse mês. Não, amém, aleluia. É comunhão, é participar e não ser apenas espectador. Amém. Eu não sei como as pessoas elas se comportam, como num dia como esse de culto, o céu se apresenta logo no início da tarde que vai chover. Eu não sei como a gente se comporta. Se a gente diz, eu vou debaixo de pé d'água, ou ensolarado, se tiver lua, se não tiver lua. Eu não sei o que a gente faz, ou a intervenção que a gente faz, pedindo a Deus que o tempo esteja favorável, para que a gente possa participar, ou a gente se conforma em que chova. Porque daí eu posso ter uma bela justificativa porque eu não fui. Eu não sei o que se passa em cada coração, eu sei o que se passa no meu coração. E quando essas coisas acontecem, a gente vai tomar, quando coisas acontecem que podem impedir algo que a gente julga importante, no caso aqui a ceia do Senhor, a gente está colocando foco na ceia, porque a ceia é hoje, amém? Está sendo hoje, mas existem tantas coisas importantes, no que diz respeito à vida cristã, ao reino de Deus. Como é que a gente se comporta? O que é que a gente faz? A gente ora? Porque quando eu vejo esse céu se preparar para chover no dia de culto, e eu sei que aqui, mesmo antes das 18 horas, mesmo antes de você chegar aqui, já tem pessoas trabalhando. E eu entendo que isso aqui é um propósito divino. Amém. Esse ajuntamento é um propósito divino. Não é invenção humana, ideia humana. Amém. Mas é um propósito divino, e a gente carrega propósitos divinos, e eu entendi que os céus abastecem propósitos divinos. Então eu quero estar carregando propósitos divinos. Eu quero que tudo na minha vida tenha um propósito divino, por mais simples que seja, que eu encaixe um propósito divino naquilo. Porque eu sei que os céus abastecem propósitos divinos. E afinal, nós estamos aqui para cumprir propósitos divinos, não apenas terrenos. Amém. Aleluia. Como é que a gente se comporta quando essas coisas acontecem? Algo que a gente prevê que pode impedir uma ação minha comprometida, uma ação sua comprometida no que diz respeito ao reino. Eu vou dizer, se aquilo é importante, a gente toma posição. Se a gente não consegue organizar ou fazer que não aconteça algo que impeça, a gente ora. A gente faz alguma coisa, dada a importância daquilo. A gente ora, Senhor, precisamos de um tempo favorável. Senhor, tarde e noite, essa tarde e noite, ela está cheia de propósitos divinos no lugar onde eu vou. E nós precisamos de uma facilitação para que tudo ocorra bem. Pai, obrigado por esse céu límpido, para que se cumpra um propósito divino. Aleluia, início, meio e fim. Sabe, existe um início, meio e fim nesse culto. E Deus tem interesse que ele inicie e termine. Então, se ele tem interesse e algo eu percebo, você percebe, isso aqui pode influenciar de uma forma negativa, isso aqui pode impedir o fluir desse propósito divino. Início, tarde e noite, eu vou fazer algo. Se só Deus pode intervir, eu oro e ele atende.
porque ele concorda com aquele propósito divino. Aleluia, existe um propósito divino aqui, início, meio e fim, todo culto. Amém. Aleluia, nós oramos quando o céu, a cantina ali tem um propósito divino ali naquele quiosque. Então, precisa estar estiado para que ele funcione. E eu vou te dizer, em 15 anos, nesse lugar, rara as vezes que a gente não teve cantina por causa de chuva. Rara as vezes. Quem está aqui há 15 anos sabe disso. Por quê? Porque tem um propósito divino, e quando a gente se associa a propósitos divinos, a gente faz algo por aquilo. Aquilo é importante para mim, aquilo é importante para você. Aleluia. Essa associação a propósitos divinos que são colocados à mesa diante de nós. Seja o que for. Basta que a gente entenda. Há um propósito divino aqui. Aleluia. Amém. A gente vai fazer alguma coisa. Às vezes a gente não vai poder estar presente porque afinal realmente não vai dar, mas a gente ora. A gente ora sobre aquilo. A gente marca presença na oração. Algo vai ser feito. Não vamos ficar apenas como espectadores. Amém? Nós vamos ser participantes. Aleluia, participantes ativos. Oh, glória, amém, gente? Aleluia. Então a ceia, sabe, é comunhão, é adoração ao Senhor, é comunhão com Ele. A mesa, e aqui está o corpo de Cristo. Amém. Nós somos o corpo de Cristo, participantes dessa mesa. Abra, por favor, 1 Coríntios, capítulo 11. Aleluia. Versículo 18, Paulo diz assim: porque antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. Reunis na igreja, isso aqui é bíblico. Quem disse a você que isso aqui não era bíblico? Paulo está falando, quando vos reunis na igreja. Uma reunião na igreja. Ele diz, quando vocês se reúnem na igreja. E eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, há uma reunião no mesmo lugar. Havia lá e está havendo aqui. Ele se reuniu no mesmo lugar, na igreja. É a mesma coisa. Antes ele falou reunis na igreja, depois ele diz reunis no mesmo lugar. Estamos reunidos no mesmo lugar ou não? É hora e dia de se reunir no mesmo lugar, o corpo de Cristo? Sim. Então estamos sendo bíblicos. Não caia em engano, em doutrinas mentirosas que estão por aí. Vamos ficar com a palavra. Vamos ficar com o que a palavra diz. Simples desse jeito. Revelador desse jeito aqui, não é? Quando vos reunis na igreja, quando vos reunis no mesmo lugar, ele diz, não é a ceia do Senhor que comeis. Então eles se reuniam para comer a ceia, mas eles não estavam comendo da forma devida, do padrão estabelecido. E Paulo corrige. Paulo não diz assim, acaba a ceia, não vai ter mais ceia, vocês não estão fazendo da forma correta. Não, Paulo vai corrigir para que eles continuem fazendo a ceia de forma correta. Amém? Às vezes a gente na igreja acontece algo errado, a gente quer degolar todo mundo, quer acabar com aquilo que começou a ser feito, não vai dar certo. Não, vamos corrigir o que está errado e cumprir o plano. Aleluia! Nem sempre a gente vai estar certo, gente. Vai ser necessário correção, a gente precisa ser corrigido. Quantos tem consciência aqui que precisa ser corrigido? Porque se você não tem consciência, sinto muito, tem soberba aí. Porque você é imperfeito. Até onde eu sei. Eu também. Como não precisar de correção? Como? Aleluia. Então Paulo corrige
E depois ele fala que ele já tinha falado como era para ser, e ele volta a dizer que recebeu do Senhor Jesus o padrão correto da ceia. Amém? Ele diz: porque, versículo 21, vamos aqui. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Veja o que eles estavam fazendo. E há quem tem fome, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Meu amigo, era um cálicezinho, o cara diz: bota mais uma dose. Tinha gente se embriagando. O que é que Paulo, observando isso, ele vai corrigir? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tendo dado graças, partiu e disse: esse é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, porque todas as vezes, então não é apenas uma vez, porque todas as vezes há algo sequencial aí, há algo estabelecido. Amém. Eu sei que nós podemos fazer uma ceia em casa. Você sabe que você pode fazer uma ceia em casa com sua família? Essa ceia que a gente faz aqui, você pode fazer. Não tem uma data estabelecida. Nós estabelecemos na igreja primeiro domingo, geralmente. Para quê? Para essa grande família. Aqui é a casa grande. Amém? Onde toda a família se reúne. Aquelas casas de sítio, né? Casa grande, e tem as demais, né? Que os filhos se espalham, cada um vai para a sua casa, aí é uma comunidade. As casas ali são todas de familiares. Aí chega o dia de se reunir na casa grande. Amém? Aí toda a família se reúne lá. É isso aqui. Nós estamos espalhados, né? Cada um na sua casa. Mas chega o momento da casa grande. Amém? Chega o momento de nos reunirmos no mesmo lugar como a família da fé. E aí hoje tem uma mesa para a gente participar. Aleluia. E todo culto, todo ajuntamento tem uma mesa. Amém? Tem um banquete, tem comida oferecida. A palavra é a nossa comida. Amém? Aleluia. É o nosso alimento. Então todo momento como esse tem alimento sendo oferecido. Aleluia. Todas as vezes. Por isso, aquele que comeu o pão e bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aleluia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como do pão e beba do cálice. É necessário um exame de si mesmo. Eu não examino você, nem você me examina. Você se examina. Aleluia. Então, a mesa não é um ritual apenas. Rapaz, tem algo aqui sério. Amém? Tem algo aqui sério num momento como esse. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Assim, pois, irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Lembra que ele falou, cada um toma antecipadamente. Aí ele diz, agora espere um pelo outro. Amém? Espere um pelo outro. Aleluia, somos corpo. Irmãos. Amém? Ninguém vai na frente não, espera um pelo outro. Aleluia. Amém? Comunhão do corpo de Cristo, que somos nós. Se alguém tem fome, come em casa. Amém. A fim de não vos reunir para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei para quando for ter convosco. Discernir o corpo. Eu queria falar um pouquinho, só bem rapidinho, sobre o corpo de Cristo. Amém. A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Amém. Nunca diga assim,
Eu sou a igreja. Você não é a igreja sozinho. Nós somos a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Não é um só membro. É um só corpo com vários membros. Aleluia. Então, não existe igreja, sabe? Eu sou a igreja. Uma pessoa só dizendo eu sou. Não, nós somos. Aleluia. Amém. Somos chamados para fora com um propósito, igreja. Aleluia. Abra, por favor, Colossenses. Capítulo 1. Versículo 18. 1:18 de Colossenses diz: Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Jesus é a cabeça, nós somos o corpo. Amém? Versículo 24: Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Que corpo é esse aqui? Corpo de Cristo. Abre, por favor, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Ele apresenta um corpo natural que a gente entende bem, mas na verdade ele quer falar sobre o corpo de Cristo, semelhante ao corpo humano. Como os membros atuam, como é constituído uma cabeça e um corpo. Amém? Um só corpo e vários membros, várias funções. Estou vendo aqui o corpo de Cristo junto, várias funções, vários membros aqui. Amém? Aleluia. Pois, versículo 13: Em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Batizados em um corpo. Aqui fala do batismo no corpo de Cristo. Amém? Você foi batizado no corpo de Cristo. Quando? Quando você nasceu de novo, quando você entregou a sua vida a Jesus, você passou a fazer parte do corpo de Cristo como um membro do corpo de Cristo. Todos que receberam Jesus. Batizados no corpo, imergidos no corpo de Cristo. Amém? Aleluia. Glória. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Amém? Se alguém está dizendo, não, mas essa função minha aqui no corpo é muito insignificante, mesmo você achando assim, você não deixa de ser do corpo. Amém? Vamos valorizar as funções que Deus distribuiu, porque quem distribuiu foi o Senhor. E Ele distribuiu bem. A sua função é importante no corpo. Se alegre com ela e opere nela. O corpo precisa disso. Aleluia. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Aqui Ele nos chama para a gente reconhecer a vocação uns dos outros, a função uns dos outros. Amém? Não tem ninguém melhor do que ninguém. Só algumas partes que receberam uma maior responsabilidade. Amém? Mas precisamos ter esse olhar. Isso aqui é o olhar do Espírito Santo com respeito ao corpo. Porque antes dele falar do corpo, ele está falando sobre a distribuição dos dons. Quem distribui é o Espírito Santo a cada um. Quem é esse cada um? A cada membro do corpo. E aí, a partir do versículo 12, vai se mostrar como o Espírito Santo olha para o corpo, porque Ele é quem distribui os dons a esse corpo. Aí aqui a gente vê a valorização de cada membro do corpo, de cada função. Aleluia. Podemos ir para extremos, alguém se supervalorizar na função que tem, ou alguém se menosprezar na função que tem. Quando o Espírito olha para o corpo e diz, todos são importantes, todos têm a sua importância. E é assim que a gente precisa olhar um para o outro. Amém? É assim que você precisa olhar para o seu irmão, e eu olhar para você olhar para mim.
como a minha função é importante, o tanto quanto a sua função é importante. O que você faz é importante, o tanto quanto o que eu faço é importante. Dentro do corpo de Cristo. Aleluia. Ele diz, mas Deus, versículo 18, dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Aqui está falando de dependência. Nós dependemos um do outro. Para que eu funcione bem, você precisa funcionar bem na sua função. O olho não pode dizer que não precisa da orelha. Eu não posso dizer que não preciso de você. Você não pode estar dizendo que não precisa de mim. Você não pode sair dizendo que não precisa do outro irmão. E o outro irmão dizendo que não precisa de ninguém. Não, não, não. Aqui fala de dependência. Esse é o olhar do Espírito Santo para o corpo. E é nesse olhar que ele vai distribuir os dons. Então, todos estão aptos a receber do Espírito a operação dos dons. Aleluia. Ele distribui a cada um. Então não é porque alguém está incluído nos 5 dons ministeriais que agora, amém, Deus só vai usá-lo. Não, tem aquele irmão lá dos bastidores. Amém? E o Espírito Santo pode encontrá-lo pelo caminho e distribuir dons por aquele irmão para edificar a igreja. Aleluia. Por aquela função que às vezes a gente nem vê aqui. Nunca se apresentou aqui, nunca veio aqui na frente. Mas o olhar do Espírito Santo é que todos são importantes. Amém. Aleluia. Ele tem essa visão. Aleluia. Cada função é importante, cada membro é importante. Eu só preciso encontrá-los pelo caminho. O Espírito Santo me disse: os dons não se iniciam em você, se iniciam em mim e terminam em mim. E você foi apenas pego pelo caminho. E sabe que caminho é esse? Amor. Caminho sobremodo excelente. Então, se existe um membro do corpo de Cristo que está caminhando em amor, aleluia, ele pode ser pego a qualquer momento pelo Espírito Santo na distribuição desses dons. É pelo caminho do amor. Seguir o amor e procurar com zelo os melhores dons. Tem uma ordem aí. Siga os impulsos da sua natureza recriada, amor. Siga esses impulsos, isso é andar em amor. Isso é o caminho do amor, sobremodo excelente. Aleluia, amém. Aleluia. O amor vai considerar o outro, o amor vai honrar o outro, amém? Veja no versículo 22, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra que menos tinha. Para quê? Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado. Coopere os membros com igual cuidado. Então não devemos ter preferência de igual cuidado com os irmãos. Ah, esse aqui eu cuido bem, porque é do meu time, da minha equipe, é da minha intimidade. Ele não está dizendo isso aqui. Amém? Esse aqui eu vou com a cara. Aquele ali, quem eu não vou com a cara, já tirei da minha lista. Não, eu não estou vendo ele dizendo isso aqui, não vá com a cara. Eu não fico com a cara de fulano de tal. Precisamos renovar nossa mente e a gente está desse jeito. Precisamos renovar nossa mente. Isso não é a mentalidade do reino, não. Isso não é a mentalidade do reino. Se alguém disser para mim, eu não fui com sua cara, eu vou dizer, é verdade, você vai com sua cara e eu vou com a minha cara. Você não vai com a minha cara. Você tem a sua cara e eu tenho a minha cara. Então, se uma pessoa chegar para mim e disser, eu não vou com sua cara, não vai encontrar muito espaço em mim, não. Assim, de ficar ferido, de ficar
a gente vai logo rir, né? Você vai com sua cara, eu vou com a minha. Aí a gente fica moendo, pegando aquele, mastigando, né? Daqui a pouco está indiferente com aquele irmão. É isso que o diabo gosta, né? Quando os irmãos estão indiferentes um com o outro, intrigados, você lá, eu aqui. O diabo gosta disso. O diabo faz festa quando isso acontece. E eu vou te dizer uma coisa, eu não quero ser agente, promotor de festa do diabo. Quantos estão assim comigo? Ninguém aqui, eu creio, amém? Quer ser agente de promoção, de festa, que o diabo poderia fazer, por uma atitude nossa, que não agrada a Deus, mas agrada a Ele. Aleluia. Abre Romanos capítulo 12. Eu queria chamar os diáconos já, por favor. Romanos 12, versículo 9. Eita glória! Amém? Deus é bom. A dieta tem que ser equilibrada, viu, gente? Amém? Eu creio que está dando uma dieta equilibrada aqui na igreja. Doze, 9 diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-se ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-os em honra uns aos outros. O que é que a gente deve fazer? Preferir em honra o outro. Preferir em honra o outro. Amém? Aleluia, que o outro seja honrado. Meu prazer é que você seja honrado. Aí o seu prazer é que eu seja honrado. Olha que coisa saudável. Olha que ambiente saudável quando isso está em plena operação. Seja dentro de casa, seja na igreja, seja no departamento. Aleluia, um querendo honrar o outro, um dando preferência em honra ao outro. Isso é Bíblia, isso deve ser considerado, isso deve ser praticado entre nós, nos nossos relacionamentos. Aleluia, preferindo em honra. No zelo não seja remisso, seja fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Regozijados na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante, compartilhar as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Versículo 19: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, é o que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quantos creem aqui que o bem vence o mal? Quantos creem? Ele está dizendo: vença o mal com o bem. É uma questão de acreditar, de crer na palavra. Amém? Abra Filipenses, capítulo 2, versículo 1. 2:1 de Filipenses: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai minha alegria. De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Cada um trabalha isso aqui. Cada um absorve essa verdade para pessoalmente praticar. Amém? Não é esperar o outro, é pessoalmente praticar. Aleluia, é pessoalmente se comprometer com essas verdades. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Você me considera superior, eu considero você superior a mim. Como é que isso acontece? Sabe, não importa a função, é um reconhecimento que eu preciso de você. E quando eu tenho esse reconhecimento, eu estou considerando você superior a mim. Eu preciso de você.
considere os outros superiores a si mesmo. Essa consciência, eu preciso do meu irmão. Aleluia. Nós precisamos uns dos outros. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Aleluia. Vou repetir. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Abre, por favor, Atos. Atos 2:42. Atos 2:42. Aleluia. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Modo de vida. Atos capítulo 4, versículo 32. 4:32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Aqui já tinha se passado alguns anos do momento que a gente leu aqui Atos capítulo 2, versículo 42. Amém? O modo que eles viviam, o padrão de vida que eles viviam. Uma igreja com mais de 3.000 pessoas já. Aqui, Atos 4, alguns estudiosos falam que de um capítulo para outro, no livro de Atos, levaram-se 2 anos. De um capítulo para outro. Alguns falam isso, né? Então, passou-se o tempo, e aqui diz, da multidão dos que creram, era um coração e alma. Eles continuaram com o mesmo padrão de vida. Amém. Eles perseveravam no mesmo padrão. Creram, era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Aí aqui repete, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Não tinha necessidade na igreja. Não tinha ninguém passando fome. Porque havia atitude de amor. Havia recurso suficiente em caixa para suprir a necessidade que se manifestasse. Aleluia. Eu creio que as nossas cestas básicas dessa igreja, elas vão sair do básico. E não apenas do básico, às vezes do menos do que é básico. Aleluia. Porque nós não vamos ter o que possuímos só para nós mesmos. Não vamos. Nós vamos entrar nesse padrão aqui. Amém. Aleluia. E é um padrão de amor manifesto. Aleluia. Operando como corpo de Cristo. Aleluia.
E por fim, eu queria que você abrisse 3 João. Os diáconos já sabem quando eu chamo, né? Eles vão passar um tempinho aqui. Amém? Cada um tem seu estilo. Os diáconos vêm, aí eles já sabem. Eu já sei que eu vou passar uns 5 a 10 minutos lá. Para servir. Tem problema não? Amém? Tem não, né, Guterres? 3 João diz assim, versículo 9: escrevi alguma coisa à igreja. A quem? À igreja. Mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, falei lembrar das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Veja, tem alguém fazendo algo que não muito certo dentro da igreja. Ele até expulsava os irmãos da igreja. Era um líder da igreja. Ele resistia a João, apóstolo, dentro da igreja. Isso pode ocorrer nos dias de hoje ou não? Pode. Aí é para a gente ficar escandalizado, sair da igreja e chutar o pau da barraca? É essa atitude que devemos tomar? Porque encontramos um defeito na igreja, um defeito em alguém, um defeito na liderança. Ele não está fazendo o que é certo. João disse, eu vou aí, vou corrigir. Agora ele diz algo interessante, versículo 11: amado, não imiteis o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Glória a Deus, que maravilha, como a palavra de Deus é maravilhosa. Ele fala de alguém, Diótrefes, que não estava dando um bom testemunho na igreja, mas ele também dá um exemplo de alguém que estava dando um bom testemunho. Ele diz, quanto a Demétrio, até a própria verdade dá testemunho. Se você ler 1 João, ele diz assim, que o Espírito Santo é a verdade. Então ele quis dizer que o Espírito Santo dava testemunho da vida de Demétrio. Aí você fica imaginando que vida é essa, né? Todos da igreja davam testemunho de Demétrio, inclusive a sua liderança, João também, nós também damos testemunho de Demétrio. Então, tem um exemplo dentro da igreja, que é Diótrefes, que não foi um bom exemplo. Aí tem um exemplo de Demétrio dentro da própria igreja. Sabe o que ele diz? Imite o que é bom. Imite o que é bom, essa é a posição. Imite o que é bom, imite o que é bom, imite o que é bom, imita Demétrio. Aleluia! Essa é a saída quando essas coisas acontecerem. Essa é a decisão que precisamos tomar. Se coisas desse tipo acontecer no nosso meio, sabe que aqui existem Demétrios. Os Demétrios estão aqui. No nosso meio tem Demétrios. Essa igreja é lugar de um povo bom. Não é perfeito, não estou falando de perfeição, estou falando de lugar de um povo bom. Estamos todos crescendo. Podemos encontrar um defeito em alguém? Sim. Vamos nos ajudar. Vamos nos aperfeiçoar juntos. Quantos estão dispostos aqui a se aperfeiçoarem juntos? Quantos estão aqui dispostos a misturarem os seus defeitos? E nessa mistura de defeitos, um ajuda o outro, um aperfeiçoa o outro. Aleluia! Porque isso é ação de amor. É acreditar que o outro vai dar certo. É acreditar sempre que o outro vai dar certo. Vai dar certo. Aleluia! Conte comigo para dar certo. E eu conto com você para que eu dê certo. Vamos ficar de pé. Aleluia! Uhul! Fica alegre, bênção. Alegria. Pai, te damos graças por esse pão, por esse suco de uva que representa algo tão glorioso para nós. Estamos no domingo de Páscoa, celebrando a ressurreição de Jesus. A ressurreição. A
Ele não ficou na morte. No terceiro dia, ele ressuscita. Aleluia, ele rompeu os grilhões da morte e está assentado à destra de Deus Pai, sobre principados, potestades, sobre todo domínio, poder e sobre todo nome que se possa referir no presente século e no vindouro. É o fraco. É o fraco. Esse é a cabeça. Amém? Ele dá ordem e a gente se move. Aleluia. É Ele. Obrigado por esses elementos. Abençoamos esses elementos em nome de Jesus, para a glória de Deus. Você recebe, lembra, espera. Vamos esperar uns pelos outros. Amém? Uns pelos outros. E aí a gente vai dar o comando e a gente participa juntos. Amém? De algo tão maravilhoso como o corpo de Cristo. Por isso você adora o Senhor. Vamos distribuir.